Na natureza, toda a vida animal e vegetal que morre se decompõe e vira nutrientes para a próxima vida. Enquanto na natureza esse ciclo reaproveita todo o material descartado, o homem ainda não consegue jogar o lixo no lixo. Pensando nisso, o Equilíbrio 25 vai conversar com o ecólogo José Maria Ferraz. Tudo bem, José Maria? Tudo bem. José Maria, o que acontece com esse lixo que está fora do lixo? Esse lixo fora do lixo causa um monte de problemas para a sociedade de modo geral. No ambiente ele causa 1000 problemas de contaminação, de água, do ar, de uma série de consequências danosas para o ambiente. No caso de um copo plástico, quanto tempo leva mais ou menos para ele se decompor? Plástico depende muito do tipo de plástico. Você tem plástico que levam 400 anos para ser decomposto. Então tem plástico que, desde que foi sintetizado pela primeira vez, ainda está aí no ambiente. Tem plástico que levam 50, 100 anos, mas sempre é um longo tempo, né? Além do plástico, né? Tem vidro, bituca de cigarro, chiclete. A gente consegue dar alguns números, pro pessoal de casa, saber quanto tempo leva para esse material que está fora do lixo se decompor? Existe um número muito grande de material que o homem sintetizou. Cada um tem um tempo de duração, né? Os mais comuns, como você falou, chicletes, 5 anos, ponta de cigarro também, aquela bituca, aquela parte do filtro, né? 5 anos, papelão já são 5 anos, jornal são 6 meses, vidro é indeterminado, quer dizer, vai ficar a vida toda, é como se fosse uma pedra, uma rocha, vai se desgastando lentamente. Metal, depende do metal, 400, 100 anos, lata de alumínio, 100 anos. Então a gente está deixando uma herança para os nossos filhos, para os nossos netos aí, de 400, 500 anos de lixo. É isso que a gente quer. E qual que é a importância da reciclagem? A reciclagem é muito importante porque, primeiro, você não vai causar todo esse impacto ambiental desse lixo não estar no lugar correto. Esse lixo, se você não reciclar, ele vai ter que ficar num lixão, num depósito. Então isso vai ocupar uma área de terreno muito grande. Cada pessoa gera em média 1,3 kg por dia de lixo. Então se isso tudo for para um aterro, você imagina o volume que isso tem. Uma cidade como Campinas, com 1.200.000 habitantes, só multiplicar por 1.000, você tem 1.200 kg de lixo por dia. Então é importante você estar reutilizando, reciclando esse material para não causar esse impacto todo e a energia que gasta esse material também. A gente sabe que 50 quilos de papel você está evitando de cortar uma árvore. Quando você usa alumínio, recicla uma lata de alumínio, 1 quilo de alumínio reciclado é equivalente a 5.000 quilos de material que você tem que estar tirando no ambiente de rocha para poder fazer esse alumínio, usar muita energia, usar 95% a 97% a mais de energia do que se usa se estivesse reciclando esse material. Então a economia é muito grande quando eu reciclo, além de não estar danificando o meio ambiente, né? Porque a terra é finita, os recursos são finitos, né? Agora, você falou do lixão. Como é que funciona todo esse lixo que está no lixão? O que acontece com aquele solo que está embaixo? Esse é um grande problema brasileiro. Só 2% do território das cidades, dos municípios brasileiros reciclam ou tem um aterro sanitário, que ele é impermeabilizado por baixo, então você não contamina o lençol freático. Os outros, então, 98% dos municípios brasileiros colocam isso aí a céu aberto. Então dispõem, vão lá uma área de terreno, normalmente numa baixada, que normalmente é uma área de nascente, e começa a jogar o lixo ali em cima. Então aí você tem rato, você tem urubu, você tem uma série de organismos que vão levar isso aí como doença para as pessoas. Vai contaminar o lençol freático, esse chorume, quando o lixo começa a decompor, forma um líquido e isso contamina a água que a gente vai beber. Então é um problema seríssimo que a gente tem na deposição desse lixo também. Qual que seria a solução? Você consegue traçar uma solução? A solução começa em a gente gerar menos lixo. Então passa pelo consumo, né? Quando eu levanto de manhã, eu já tenho que tomar um monte de decisão. Eu vou tomar um banho, então eu vou usar água, eu vou usar sabonete, vou usar shampoo. Tudo isso é um resíduo que vai para algum lugar. Eu vou tomar um café,
depois eu vou para o trabalho, a forma como eu vou para o trabalho, se eu vou de carro, se eu vou a pé, se eu vou de bicicleta, se eu vou de ônibus, já vou estar impactando de forma diferente, vou estar gerando resíduos diferentes no ambiente. Então eu tenho que pensar se eu preciso comprar aquele material, se ele é facilmente reciclável. Tem até aquela regrinha dos 3 R's, né, de você reduzir a quantidade de lixo gerada, reutilizar na medida do possível esse material. Então um pote de sorvete você pode guardar, fazer para guardar algum material ali dentro, um vaso, o que for. Garrafa PET hoje tem, na internet você acha facilmente a forma de você construir coletor solar para água usando garrafa PET. Então tem várias formas de estar reutilizando isso. E por último, está pensando em reciclar. A pessoa já pensa logo de cara em vou comprar e depois reciclar, né? Tem coisas que são difíceis de reciclar. Uma embalagem de isopor, por exemplo. Na Europa, se a gente vai exportar material para a Europa, eles não permitem que a gente embale equipamentos, seja eletrônico que for, em isopor. E a gente compra de fora embalagem em isopor. Porque o isopor tem um tempo indeterminado para decomposição e é muito difícil reciclar. Então pensar, o produto é fácil de reciclar depois, essa é a primeira coisa. Então reduzir o meu consumo. Ou quando eu for consumir produtos que tenham menos embalagem. Por exemplo, embalado em isopor ou embalado em papelão. O isopor, o tempo de decomposição dele é indeterminado, quer dizer, são milhões, milhares de anos aí. O papelão decompõe rapidamente, eu posso reciclar isso facilmente para gerar outro papel, outro papelão. Então é muito importante que eu pense na hora que eu for comprar. E depois, quando eu tiver esse resíduo em casa, separar de forma adequada para que ele possa ser reciclado. E acho que é importante a gente lembrar também, né, Zé Maria, que você reciclando, você ajuda várias famílias. Que são pessoas invisíveis, a gente não dá valor ao trabalho dessas pessoas, é um trabalho muito importante. Eles evitam que esse lixo vá para um local inadequado. Você está gerando renda para essas famílias e que é uma forma de gerar emprego e renda, né? Se todo mundo conseguisse realmente separar os materiais que tem em casa, desses 1,3 kg que a gente gera por dia, cada pessoa gera por dia, se você separasse esse material, uma boa parte dele pode ser reciclado. Então estaria gerando empregos para um número muito grande de pessoas e não estaria ocupando espaço no lixão, no aterro sanitário, o que fosse, né? E Campinas tem um monte de cooperativas de reciclagem que poderiam estar sendo incentivadas com isso. É interessante condomínios começarem a fazer isso, núcleos residenciais, escolas passarem a fazer esse tipo de procedimento. Zé Maria, muito obrigada pela sua participação aqui no Canal 25. Eu que lhe agradeço e o que vocês prestam para toda a comunidade com esse trabalho de vocês é muito importante. Obrigada. Bom, gente, vocês viram o quanto é simples você reciclar o lixo. Você tem que querer simplesmente reciclar. E a natureza está pedindo. Lixo é no lixo. Recicle.